Pode escreve. Ah, tá. Aí, agora a gente tá vendo todo mundo entrando. Não, agora sim. Agora Oi, Fabiana. Gente, eu sou muito cega. Oi, Fabiana. Olha quanta gente. Olá! Agora sim a gente tá lendo todo mundo. Gente, eu vou viciar nesse negócio. Oi. Nossa, aqui tá quente pra cá. Gente, tia Augusta vai me matar se eu viciar nesse periscope. Vocês estão entendendo? Quero saber. Ai, pulou, gente. Tá muito rápido, não tá dando pra acompanhar. Gente, olha quanta gente entrando no nosso periscope. Tô fazendo um snap de vocês, hein, gente? Eu não consigo acompanhar essa agilidade da Debs. Pra mim tem que ser uma de cada vez. Sampa ligado. O que mais? Vai falando da cidade que vocês são. Gente, não vai dar pra ler o nome de vocês. Eu tô tentando, mas tá difícil. Faz snap. São Paulo, Morumbi. É bom que aqui em São Paulo o povo fala a região, né? Brasília, São Paulo. Olha, Brasília Fortaleza, da minha terra, Fortaleza. Nossa, Recife, Jesus. Cuiabá, BH, Taubaté. Goiânia, Rio, uhul, Recife, Araçatuba, Cascavel, Alphaville, Goiânia, São Paulo, Jundiaí, Niterói. Olha, da terra do Fábio, Varginha. Gente, eu tô ficando até com dor de cabeça. Gente, vamos dar mais um tempinho pra mais gente entrar, tá bom? Tapão da Serra, ô, beleza. Cuiabá, já morei aí, hein, Cuiabá. É super tranquilo tô na em Cuiabá. estrada rezando pra não cair a conexão. Debs é o quê? É a prova? É a Debs prova? é... Prova E o a quê? prova, eu acho que é. E a prova, gente, eu passei! Uhul! Eu passei, foi meio tenso, mas eu passei. A prova prática, então, passei, graças a Deus, né, gente? Ai, obrigada! Eu fiquei bem nervosa, viu, gente? Foi fogo, não foi fácil, não. Né? Pelo amor de Deus. E aí, vamos dar mais um minutinho pra mais gente entrar ou quer começar a fazer xixi na cama? Tá meio zoado. Eu também gostei, gente. Ainda bem que a Duda quebrou a perna dele, né? Tá vendo como sempre tem coisas boas nas coisas negativas? Ontem eu fiquei meio brava com ela, mas aí hoje, quando eu vi esse óculos, falei, sempre tem uma coisa boa, né? Benefícios Dos problemas. Ó, gente, meu marido acabou de me falar que o Bruce comeu outra caminha. Não aguento mais pagar a caminha pro Bruce. Que legal esse caderninho dos agradecimentos do dia. Ô, gente, alguém arruma um adestrador pro Bruce, porque senão, coitada das horas, a casa dela vai se esvair. Hoje eu fiquei com dó dela no Snap quando eu vi de manhã. Que desespero. Gente, sabe como eu tô me sentindo? Fátima Bernardes, no Jornal Nacional. Boa noite. Só que não, né? Só que um pouquinho mais alegre. Assista amanhã, tudo bem, gente, ó, falando sobre isso, vai ficar 24 horas disponível no Periscope para vocês assistirem na íntegra. Quem vir no Periscope tem como ver os comentários. Depois a gente vai subir pro YouTube, né? Só que no YouTube não vai os comentários, então a gente parece meio louca quando a gente fala com vocês e nada aparece no YouTube, tá bom? E aí, bora começar? Vamos. Podemos começar, gente? Fala aí, sim! Melhor ao vivo. Também acho super melhor ao vivo. Beleza, então vamos começar. Vamos lá. Vamos pro nosso... Se apresenta, vai que os meus seguidores não te conhecem. Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Debs, eu sou a Débora, mas eu não gosto que me chame de Débora, que parece que tá brigando comigo, então eu sou a Debs, mais conhecida como blog da Debs. Eu não vou conseguir ler todos esses comentários aí, senão vai atrapalhar minha concentração, gente. E eu sou coach da Zora, e aí numa sessão de coach a gente resolveu primeiro fazer esse periscope pra gente, né, ver como é que ia ser a nossa parceria, a nossa dinâmica profissional. E eu fiz um curso há uma semana atrás, e que o foco era muito a parte de felicidade, né, como eu contei pra Zora. E aí a gente resolveu fazer esse periscope sobre felicidade e sobre autoconfiança. Beleza. Bom, pra quem não me conhece, já me conheceu no perfil, né? Que vocês tiveram que me adicionar. Então, eu sou Zora Viana, sou psicóloga e sou responsável pela Atitude Emocional, que tá lá no Instagram. E hoje a gente veio pra cá pra falar sobre felicidade e autoconfiança. Então, assim, é mais um bate-papo. A gente vai ter um momento para interagir com vocês.
pra ver se a gente consegue interagir com vocês, né? Eu convenci a Deb de fazer Periscope, tomara que o Fábio não me mate por isso. Por isso que eu estou fazendo do dela, porque se eu fizer do meu, gente, ele me mata, sério. E aí, então é isso, sejam muito bem-vindos, né? É muito bom ter vocês aqui com a gente. Olha, no primeiro Periscope que eu fiz sozinha, deu mais de 20 mil coraçõezinhos. E eu desafiei o pessoal a fazer 500. Olha como eu subestimei. Agora tem que dar pelo menos 40 mil. Tem que dar pelo menos 40 mil, 20 mil pra cada. É, gente, por favor, 20 mil pra cada uma. Que bom que você tá gostando, amor. Eu não consegui ler seu nome, apagou antes. Como manda coração? Só apertar na tela assim, ó, várias vezes, igual o pessoal tá fazendo aí, bombando. Aperta na tela assim, ó, dá toquinho na tela. Eu também tô aprendendo com vocês, viu, gente? Porque eu não sei nada de Periscope. É só apertar assim, ó, igual passa no Snap, quando o Snap tá chato. Aí a gente faz, só que aqui é o contrário. Quando tá muito bom, aí a gente aperta um monte de vezes. Tá gente, bom? vocês sabem que eu não faço mais segundos de Snap, porque eu fico imaginando vocês assistindo meus Snaps fazendo assim, fala demais, fala demais, fala demais, fala demais. Aí eu fico perdendo meu tempo falando e vocês nem ouvem o que eu falo, né? Por isso que agora é só 500 segundos de Snap por dia. Ah, é o seu limite? É o meu limite. Entendi, então tá bom. Então vamos começar? Vamos. Bom, primeiro porque é um Periscope, né? A gente faz muito Snap, a Deb faz, eu faço. Só que a gente sentiu necessidade de, ao invés de fazer um vídeo, interagir com vocês. Então vai ter um momento mais no finalzinho que a gente vai abrir pra vocês fazerem algumas perguntas. A gente vai escolher algumas, que não vai dar pra gente falar eternamente, né? Mas a gente vai fazer outros, né? Nós prometemos isso. Então a gente decidiu um Periscope por isso, que a gente conseguia falar por um tempo maior seguido com vocês. E a gente escolheu 2 temas super polêmicos, né? Pra começar, pra chegar chegando, que a gente tá preparando algumas surpresas aí pra vocês. Exato. Vamos começar sobre felicidade? Vamos. E aí, o que é felicidade, Debs? Bom, primeiro eu queria começar falando com vocês sobre felicidade. Até eu já falei algumas coisas lá no meu Snap um dia que eu tava assim meio inspirada, que foi depois do meu curso. Mas eu queria começar com uma pergunta, né? Eu queria saber de vocês, aí eu vou dar tipo 30 segundos pra vocês responderem aí na tela. Eu queria saber de vocês o seguinte: quem vocês acham que é mais feliz depois de um ano? Uma pessoa que ganhou 1 milhão na loteria de dólares. Olha que eu tô falando 1 milhão de dólares. De dólar vale muito, hein? Ou uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu as pernas. Depois de um ano, quem é mais feliz? 30 segundos pra vocês responderem aí na tela. Só pra eu ver. Quero só ver as respostas. O que vocês acham? Eu tenho a minha. E aí, gente? Ninguém vai Gente, responder. A Ju, 1 milhão... Nossa, deram até nome de alguém. Perdeu as pernas, acidente, difícil, perdi. Quem ganhou 1 milhão? Vencedor do dinheiro, quem perdeu as pernas. Tá meio a meio. 1 milhão, acidente. Tá meio a meio, hein, gente? Então, na verdade é o seguinte, hoje tem uma, e a Zora pode corroborar isso, as pesquisas sobre psicologia positiva, elas estão super avançadas, né? Então, principalmente na Universidade de Harvard, da Pensilvânia, eles fazem muitas pesquisas, eles usam um espaço amostral muito grande, né, de pessoas, e o que eles concluíram foi o seguinte, que a pessoa que ganhou 1 milhão e a pessoa que perdeu a perna, depois de um ano, elas têm o mesmo nível de felicidade anterior ao evento. Igual. Então, assim, a gente sempre fala, se eu tivesse mais dinheiro eu seria mais feliz. Se eu perdesse 12 quilos eu seria mais feliz. Se eu casasse eu seria mais feliz, isso, aquilo. Então a gente sempre está colocando a nossa felicidade em fatores externos, né? Em dinheiro, em, sei lá, viagens, apartamento. E aí eu vou fazer pra vocês a mesma pergunta, mas vocês não precisam nem responder, isso é só pra pensar. Qual foi a última vez que vocês tiveram uma felicidade assim, plena? Então foi quando vocês compraram um carro, quando vocês compraram um apartamento, sei lá, quando vocês fizeram uma viagem. E quanto tempo durou essa felicidade, né? Então eu vou usar um exemplo diferente do que eu usei no dia do meu Snap, que eu falei do meu carro, eu acho. Não, esse eu falei no meu blog, mas esse do carro é legal. Gente, tinha um Corsinha, né, que eu era bem quebrada, daí eu tinha um Corsinha
E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu consegui financiar um Brava, né? Que quem é velho, que nem eu, sabe que o Brava era mara. Top. E aí eu falava, gente, eu vou dormir dentro do carro. Eu vou dormir dentro desse carro maravilhoso, com aquele cheiro delicioso. E aí quando eu consegui comprar o carro, primeiro, eu não dormi dentro dele. E segundo, em 2 semanas, eu já, assim, pra mim já era uma coisa normal, né? Então, na verdade, o que acontece é que a gente se acostuma com as coisas boas. Então, por exemplo, quando você tem um aumento, sei lá, você recebe um aumento de 30%. Acontecem 2 coisas. Primeiro, você começa a viver com aquele aumento, né? Então você começa a viver com aqueles 30% que você poderia guardar. E segundo, que daqui um mês, aqueles 30% já incorporou já na vida. Não te traz mais felicidade nenhuma, né? Então, a nossa mania de colocar a felicidade em coisas externas, ela é horrível, né? E as pessoas... Vai, pode falar. Não, na verdade, esse é o maior desafio das empresas hoje, porque a forma que elas sabem premiar, até hoje, né, a maioria das empresas, estou generalizando, mas é com dinheiro. E aí passa 6 meses, a pessoa já tá já incorporou, já faz parte da vida dela, e aí ela perdeu a motivação de novo. E daí que empresa que aguenta ficar embutindo, né, 20, 30% de aumento de bônus o tempo todo? Nenhuma dá conta. E a gente não fala só, aí eu tô falando de viagens e tal, mas eu vou usar um outro exemplo que assim, primeiro eu vou dar pras mães, e quem for mãe vai entender. Quando a gente ouve o nosso filho falar mamãe pela primeira vez, só falta morrer, né, gente? Eu quase morri quando a Duda falou mamãe pela primeira vez, até porque a primeira vez que ela falou alguma coisa foi papai. Então, quando ela falou mamãe, eu fiquei super feliz e aquilo encheu, assim, meu coração de alegria e tal. Hoje, depois de 4 anos, assim, ela fala mamãe é uma coisa normal, entendeu? Então, a gente, por exemplo, quem não tem filho, e que tem um namorado. Quando o cara fala a primeira vez, eu te amo, nossa, a gente quase morre, né? Não é? A perna some, a gente o coração batendo, aquela coisa. E depois, quando o cara manda mensagem e fala, eu te amo, você fala, ai, tá bom, vai, beijo. Não é assim, Tchau. Gente? Tipo, depois de 10 anos de casado, quando o marido manda, te amo, beleza, tá bom. Você nem responde, entendeu? Então... de coração, comprovando a nossa teoria. Então, assim, na verdade não são só coisas materiais. O ser humano, ele se acostuma, ele tem aquela teoria hedonista, né? Que o ser humano, ele se acostuma com tudo que é bom, com muita facilidade. E ele incorpora aquilo na vida, né? Então, claro que não tem uma receita de bolo pra você ser feliz. Mas os pesquisadores, o que eles descobriram? Eu vou ter que olhar minha colinha aqui, gente. 2 coisas, assim, tem N coisas, mas as 2 coisas que eu achei mais importantes é que, primeiro, que fortes laços afetivos entre as pessoas da sua convivência, eles te trazem uma felicidade plena, né? Então, em todas essas pesquisas que eles fizeram, principalmente na Universidade da Pensilvânia, que foi onde eu li mais os artigos, eles dizem que as pessoas casadas ou que têm um parceiro, um namorado, enfim, elas têm 7 anos de sobrevida em cima de quem é solteiro. Elas são mais felizes porque elas têm com quem compartilhar felicidade, problema, né? Uma pessoa feliz não é uma pessoa que não tem problema, mas é uma pessoa que ela sabe lidar com os problemas na vida dela, né? É como um abraço, né? O abraço, ele libera ocitocina, então quanto mais a gente pode observar. Por que a gente fica muito feliz em aniversário? Data de aniversário. Porque a gente recebe um monte de abraço. Exatamente. Igual o lance abraço quente. Exatamente. Então isso acaba interferindo, né? E o quanto a gente se permite ou receber ou dar abraços só em datas comemorativas, né? Isso é muito comum hoje em dia e é algo que a gente tem que trabalhar para evitar prorrogar, né? Eu vejo gente assim, vai se despedir, às vezes até alguns clientes meus, eles saem e falam assim, um beijo. Aí eu falo, volta aqui e vem me dar o beijo. Ué, tá aqui na minha frente e vai falar um beijo, pelo amor de Deus, né? E a segunda coisa, gente, é você ter um propósito na vida. Então, assim, às vezes a gente, nesse curso que eu fiz, tinha uma dinâmica que era a única pergunta. Qual o seu propósito de vida? A gente tinha 30 minutos. Oi? Não, a gente tinha 30 minutos pra responder qual é o propósito de vida. Se eu perguntar... 10 sessões pra responder essa pergunta. Se eu perguntar pra vocês não precisam me responder qual é o propósito de vida de vocês, mas assim, a maioria das pessoas fala, eu quero ser feliz, gente. Ser feliz não é propósito de vida, é muito amplo, entendeu?
você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo, você tem que ter um sonho, né? Que vira uma meta. Quando você começa a colocar no papel, você não pode viver sonhando, entendeu? Exatamente. Então, assim, é ter um propósito de vida. E eles descobriram mais uma coisa, que não é só você ter um propósito de vida pra você. É além de você ter um propósito de vida, de você cumprir suas metas, é você contribuir socialmente. Então, você fazer contribuições de alguma forma, né? Então, eu vou contar uma coisa que eu não costumo falar, mas para mostrar para vocês o que seria um propósito, sei lá, social, né? Quando eu comecei a fazer químio, eu percebi que, assim, eu tinha obrigação, pelo meu jeito de pensar, como eu estava passando pelo problema, que eu tinha obrigação de ajudar as pessoas que não conseguiam passar da mesma forma que eu, de uma forma positiva, né? E, sei lá, eu sei que eu tenho motivos também que me ajudaram a passar por uma forma positiva. Eu tenho um bom plano de saúde, sei lá, tinha dinheiro pra comprar peruca, entendeu? Então são coisas que fazem diferença. Eu ia de carro fazer químio, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Eu tenho o meu médico, um dos meus médicos trabalha no HC, e eu pedi pra ele que eu pudesse ir no setor de oncologia para poder conversar com as mulheres que estavam recebendo a químio, né? E aí, primeiro ele ficou meio assim, porque ele achou que eu não ia, né, não ia sair muito bem, que realmente aconteceu. No começo eu não saía mesmo muito bem. Mas, gente, eu aprendi tanto, assim, com elas. E assim, eu ainda vou lá, é um períodozinho da minha semana, entendeu? Mas assim, a gente aprende tanto, porque tem mulheres que vão de ônibus fazer a químio, sabe? Então eu fico pensando, pô, a mulher acabou de receber a químio, tá super debilitada, pega um ônibus cheio de bactérias, cheio de gente, às vezes fechado porque tá chovendo, e tá lá com o maior sorriso no rosto, entendeu? Não tem dinheiro pra comprar uma peruca, não tem dinheiro pra comprar um lenço, mas assim, ela tem o propósito, naquele momento da vida dela, que é, cara, a cura, que é viver pelos filhos, pela família. E assim, eu aprendi muito e eu até falei pra Zora nas minhas últimas sessões que quando eu ajudo alguém, ou quando eu recebo esses e-mails que vocês me mandam, que são lindos, assim, que eu choro em muitos, que eu ouço muitas histórias lindas, isso me traz uma felicidade plena, entendeu? Então, assim, antes de ter o câncer, eu achava que felicidade plena era assim, eu terminei a maratona, nossa, eu tive uma felicidade plena. Gente, isso daí passou em uma semana, entendeu? E quando você ajuda alguém de qualquer forma, então isso eu acho que te traz uma coisa boa, assim, no coração, entendeu? Então quando eu tava vindo pra cá, eu até falei, cara, imagina quantas pessoas eu vou poder ajudar de alguma forma hoje. Então isso já foi me dando um quentinho, assim, no coração, sabe? Então eu acho que a gente pensar em que propósito que a gente tem também com as outras pessoas, com a sociedade. Vocês não precisam ir ao hospital público pra fazer isso, entendeu? Isso eu fiz porque eu acho que é minha obrigação, tendo tido a doença. Mas assim, cada pessoa pode fazer de um jeito, pode fazer em casa, pode fazer com a mãe, com a sogra, né? Com a sogra é uma coisa, né? Que isso é amor, né? É muita contribuição, é muito legal, né? né? Então assim, eu separei essas duas formas, porque nos artigos a gente encontra, eles falaram em até 20 itens, assim, né? Então acho que dá pra gente fazer vários periscopes ainda falando de cada um. Mas basicamente é isso, gente. Vocês pensarem essas duas coisas a princípio. Primeiro, as ligações afetivas que vocês têm e manter essas relações, então, de amigos, sabe? Para de falar no WhatsApp, quer falar com a pessoa, não manda áudio, pega o telefone e liga, entendeu? Eu tô muito nessa vibe agora, eu silenciei todos os meus grupos de WhatsApp, eu quero falar com a pessoa, eu ligo, eu quero almoçar, eu vou, ligo, vamos almoçar. E o segundo é a parte da contribuição social, de ter um propósito na vida, na sua vida, de metas, e um propósito para você contribuir e ajudar outras pessoas. E teve uma pessoa que eu consegui ler que perguntou, dá um exemplo de propósito, né? Eu acho que se a gente pensar em exemplo, acho que é mais fácil pensar nas áreas da vida que você tem, né? E além disso, você identificar qual que é o seu propósito em cada área, porque o que a Debs falou, a gente pensa, é ser feliz. Beleza, só que como que você vai ser feliz no trabalho? Como que você vai ser feliz na parte social? Porque tem gente que é feliz com um amigo, tem gente que é feliz com 50. Né? Então depende muito do que você realmente quer, do que faz sentido com o seu perfil. É difícil a gente dar um exemplo específico de propósito, porque depende muito da tua própria vida, né? Então assim,
se pensar na atitude emocional, quando eu comecei, meu propósito é ajudar as pessoas a tomarem atitude na vida delas. Independente... Isso ela faz bem, viu, gente? Ui, eu vou falar pra vocês que ela faz isso muito bem. Independente da área da vida, sabe? Então, acho que é uma coisa que... É um exemplo que eu acho que vale a pena ficar aí pra vocês, né? E, inclusive, quando a gente fala de propósito, para ter um propósito claro, a gente tem que trabalhar a autoconfiança. Porque quando a gente é seguro com a gente mesmo, fica muito mais claro saber onde a gente vai chegar ou onde a gente quer chegar. Então, acho que isso é muito importante. Por que a gente resolveu atrelar felicidade com autoconfiança, né? A autoconfiança, ela está baseada em 4 principais pilares. O primeiro deles é a autoestima, depois autoimagem, depois autoconceito, que é a nossa parte de dentro, e o último, autopercepção. Por que autopercepção é o último? Porque, vamos combinar, gente, que é muito mais fácil perceber o outro do que perceber a gente, né? Muito mais fácil falar para as pessoas, mas fulano não me ajuda, fulano não dá certo. Inclusive, uma coach minha hoje falou, eu tô distante da minha família, só que eu sei que isso é culpa minha e deles. Gente, eu achei aquilo tão incrível, porque é tão raro você ver uma pessoa que tenha consciência de que tem responsabilidade dos dois lados, né? Porque também não é você assumir tudo pra si. Então, acho que quando a gente fala de autoconfiança, é muito importante a gente pensar que a gente precisa desenvolver esses 4 pilares. E se eu pensar numa dica específica para compartilhar com vocês, né, do que desenvolver, acho que a primeira coisa que tem que começar a desenvolver é autoconceito, que é uma das coisas que a gente deixa por último. Autoconceito é como você está com seus pensamentos, com seus valores, com seus sentimentos. A Debs fala muito disso, né? De o quanto a gente... Você está ainda no desafio? Dos 30 dias sem reclamar? Lógico, gente. Tô firme e forte. Então, assim, ficar 30 dias sem reclamar é produzir muito mais coisa boa dentro da gente do que coisa ruim. Então, é um desafio enorme que a gente precisa tomar cuidado para ter. É um exercício que a gente precisa fazer todo dia mesmo, para observar o quanto a gente está cuidando do nosso lado de dentro. Então, assim, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, porque às vezes a gente se esforça também para pensar algo mais positivo, mas não pensa no que a gente faz para pensar algo de bom. Uhum. Então, assim, eu quero pensar positivo, mas eu faço uma maldade, ou um amigo meu pede uma ajuda e eu priorizo fazer alguma coisa pra mim, sabe? Então, acho que esse é o principal ponto pra gente começar a trabalhar autoconfiança, que é você tá bem com você por dentro. Depois disso é que você vai ver se você tá bem com você por fora. Hoje em dia a gente vive numa sociedade de aparência. Sim. Né? E aí a gente foca muito mais na parte da autoimagem, que é importante sim. É uma das coisas que a gente trabalha bastante. Muito difícil ser mãe e ficar sem reclamar. Ela falou o quê? Que é muito difícil ser mãe e ficar sem reclamar. Sem brigar, né? Sem falar que não faz, não ajuda. Então, assim, acho que é uma coisa, é um desafio mesmo, é um desafio pra todo mundo, né? Eu não sou mãe de bebê, sou mãe só de cachorro e já reclamo o tempo inteiro. Então, é realmente um desafio grande. E daí a gente precisa começar a exercitar também, depois que a gente trabalhar autoconceito e autoimagem, daí a gente vai pra autoestima. Nosso maior problema é que a gente vai pra autoestima de imediato. Não, porque minha autoestima é rebaixada. Beleza, por que a sua autoestima é rebaixada? Já pensaram nisso? Quero até ouvir vocês. Escreve pra mim. O que deixa as pessoas com autoestima rebaixada? Conviver difícil, tá? O que deixa as pessoas com autoestima rebaixada? Porque ninguém nasce com autoestima rebaixada, né, gente? Estão ótimos. Falta de amor próprio. Falta de amor próprio. Autoimagem, vou explicar melhor. Críticas, falta de valorização, insegurança. A minha é alta mesmo. Não cuidar da aparência, autocrítica, insegurança. É bem isso mesmo. E a grande questão é de que a nossa autoestima ela é formada na nossa formação básica, que é lá na infância. Bullying, inveja, rejeição, exatamente. Só que quando a gente chega na fase adulta, a gente tem o poder de mudar. Essa que é a questão. Então não dá pra ficar culpando o passado pela nossa falta de autoestima e também não dá pra achar que vai ser um passe de mágica.
Então a primeira coisa para começar a trabalhar a autoestima é trabalhar os dois anteriores, autoconceito e autoimagem. O que é autoimagem? É você gostar do seu corpo, você gostar do seu rosto, gostar do seu cabelo, você se vestir bem pra você mesmo ao invés de se vestir bem pro outro. Exatamente, olha lá, deve estar adorando o cabelo dela. Amando meu cabelo, vocês não têm noção. Hoje eu coloquei até fivelinha. Isso é autoimagem, gente. Exatamente. E se você não gosta de alguma coisa, primeiro vai tentar exercitar e até buscar um apoio profissional pra aceitar. Porque às vezes a gente, não é que a gente não gosta, é que a gente não aceita. Então primeiro vai aceitar. Porque não adianta você ir correndo e fazer uma cirurgia, porque você vai encontrar outra questão. Outra coisa que você não vai gostar. Você vai ser um eterno insatisfeito. Exatamente. Principalmente os autocríticos de plantão, que eu vi que subiu 1000 janelinhas falando de autocrítica. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e tentar minimizar um pouco, né? Tem uma frase que eu carrego muito comigo, eu sempre falo para os meus coaches: o ótimo é inimigo do bom. Então a gente fica o tempo todo querendo ser ótimo e acaba não sendo nem bom, nem aceitando o nosso bom. E quando a gente fala para as pessoas, a gente já desvaloriza. Então, acho que se é pra gente deixar uma dica aí para trabalhar a autoconfiança, comece todo dia fazer uma identificação do que você gosta em você. Né? O que você pode ser um jeito de ser, que tá no autoconceito, pode ser alguma coisa no seu corpo. Não tô conseguindo ler, você lê? Tô. Alguma coisa no seu corpo, alguma coisa na tua roupa, alguma coisa no seu jeito de ser, alguma coisa no seu trabalho, nas áreas da vida. Mas começa a fazer um exercício de reconhecer em que você é bom. Porque quem é muito autocrítico, vê muito em que você não é bom, em que você é ruim. Então o exercício aí, para trabalhar a autoconfiança, é começar a perceber, poxa, eu sou bom em quê? E começar a fazer uma relação disso, né? Eu vou dar até um exemplo, gente, disso. Da Você tá falando da autoimagem? Isso é autoimagem, né? Uhum. Da autoimagem. Eu vou falar assim, da parte física, né? Então, eu demorei muito pra aprender isso, viu, gente? A valorizar os pontos fortes que você tem, né? Então, assim, eu sempre, quando eu era adolescente, assim, nossa, eu acho que eu sofria bullying na escola, mas não tinha essa palavra, né? Porque eles ficavam me chamando de zoiuda, porque eu tinha um olho grande, não sei o quê. Aí, e eu odiava, então eu já usava óculos, então eu botava uns óculos assim, né, pra poder esconder o tamanho do olho. Aí a primeira vez que eu fui fazer maquiagem, um maquiador falou assim pra mim: nossa, seu olho é top pra fazer maquiagem. Eu falei: hã? Aí ele falou: seu olho é top, é grande, dá pra gente fazer várias coisas, colocar cílios, não sei o que, fazer preto, fazer isso, fazer aquilo. E aí, desde então, gente, assim, eu comecei a olhar os meus olhos com outros olhos, entendeu? Uhum. Então, eu raramente, principalmente quando eu tava fazendo química, eu raramente saía sem maquiagem, porque, né, ficava assim, olhão, né, careca e tal. Mas assim, eu fazia uma maquiagem, fazia tanto que o Fábio sempre falava assim: nossa, você tá mais vaidosa agora do que quando você não fazia químio, né? Então acho que a gente tem que procurar valorizar. Às vezes a gente acha que tem um ponto que é negativo, mas a gente não enxerga aquele ponto como positivo, entendeu? Então, pô, eu passei minha vida achando que meu olho era ruim, era uó, não sei o quê. E meu olho é ótimo pra pintar, por exemplo, entendeu? Então toda vez que eu vou fazer uma maquiagem, eu sempre lembro disso, sabe? Passo um lápis, passo um rímel e dá aquela valorizada, né? Sim. Então a gente tem que pensar nisso, tipo, tá bom, eu sou mais cheinha, tá? Que tipo de roupa que eu posso usar pra valorizar o que eu tenho de bom, entendeu? Então pensa, as magrelas querem ter bunda, né? As que são mais cheinhas tem muito. Gente, vamos, né, aproveitar o que cada um tem de bom, né? Exatamente. Então assim, é claro que aqui é só o começo de uma série de dicas que a gente vai dar aí ao longo do tempo, né? E aí o que é legal, gente, é vocês repararem assim, eu vi alguém perguntando, o que fazer quando você não gosta de algo no seu corpo e não consegue mudar? Aceitar. Né? Eu acho que o primeiro desafio aí é aceitar. Eu amo meu cabelo, por isso que eu fico virando ele de um lado pro outro, eu sou uma louca. Eu também, gente, amo cabelo. Eu jogo o cabelo pro lado pro outro. Então acho que o principal desafio de vocês, nosso, né? Porque também é nosso desafio todo dia, quem acompanha a gente no Snap sabe, né? Que é justamente a gente praticar as dicas que a gente tá dando,
né? Que não é fácil, não é uma coisa assim, piscando. Aceita que dói menos, é isso aí mesmo. Aceita que dói menos e procura estratégia, né? Depois que eu descobri a cinta, gente, meu mundo mudou. Melhorou pra melhor, entendeu? Então, são coisas que a gente pode ir atrás, né? A gente pode investir. Então, acho que o legal aí é vocês compartilharem essas dicas com as pessoas, compartilharem com as amigas de vocês, com os amigos de vocês, porque homem também tem muito problema com autoconfiança, não é uma questão só feminina. Aqui virou quase um bate-papo da Lulu, mas homem também, eu tenho vários clientes que têm dificuldade, que são inseguros, que têm medo, que não arriscam. Não falamos sobre somatizar problemas, só pra responder. Não falamos. Talvez em próximas vezes, né? Então, assim, cuidem dos maridos de vocês que também podem ter problemas com autoconfiança, valorizem mais, porque a gente reclama que a gente não valoriza, que a gente não é valorizado, mas às vezes a gente também não valoriza. Então, o exercício de autoconfiança também é de dentro pra fora. Não é só de fora pra dentro, sabe? Eu preciso ter reconhecimento. A gente também precisa exercitar, reconhecer, porque aí o ciclo começa a girar. E daí não acaba, né? Começa a ficar infinito. Então, acho que é isso. Gente, fizeram uma pergunta que eu não consegui ler quem foi, porque fica claro assim, e eu sou meio cego. Mas perguntaram como é que foi, como que o Aquino, ele lidou na época do tratamento, né? Daí a gente fala um pouquinho da questão até de autoestima, de autoconfiança. Cara, quando você vai fazer um tratamento como a químio, que você vai ficar careca, né? Que a gente nunca imagina que vai ficar careca, né? Que não vai acontecer com a gente. Que não vai acontecer. Então, assim, a primeira coisa, você vai tirar o símbolo da feminilidade, né? Que é o peito. Então, assim, você vai tirar. Por melhor que seja o cirurgião, vai ficar, não fica feio, mas fica uma coisa que você, né? Você olha, tá bom. Ficou ali. Eu tive um problema ainda maior com isso, porque eu já tinha silicone, e aí quando eu coloquei, uma história longa, mas assim, resumindo, eu coloquei pela axila porque eu não queria a cicatriz. Aí no fim, quando eu fui fazer minha cirurgia, eu tenho agora uma em T e mais uma na lateral, ou seja, eu tenho várias cicatrizes, mais do catéter, então assim, né? Pra gente ver o que realmente importa. E o Fábio, quando eu tive o diagnóstico, que teve toda a história, vai fazer químio, vai fazer mastectomia e tal, ele falou uma frase pra mim que, assim, nunca mais eu vou esquecer, que eu acho que, assim, resumiu o caráter dele, sabe, pra mim. Ele virou pra mim e falou assim, você, pra mim, é muito mais do que um par de peito, né? Nossa. E aí eu... Não é mais nada, né? Eu fiquei sem palavras, assim, porque eu falei, cara, eu imaginei que o cara fosse separar, entendeu? Imagina, eu tinha 38 anos, o Fábio tem 43, então assim, tudo bem, a gente é meio velhinho já, mas, né, a gente tava ali na flor da idade, né, gente? E aí, tudo bem, eu falei, não, beleza, vamos pôr, vai ficar peito, bonito e tal. E aí quando veio a notícia da químio, que eu pensei, puta, eu vou ficar careca, né? Ele foi o primeiro a falar pra eu não comprar a peruca. E depois que eu comprei a peruca, ele sempre falou pra mim, ele falou assim, você não fica bem com essa peruca. Ele falou, você fica boa de lenço e eu gosto de você careca. Então assim, várias vezes que eu saí careca, até aquela vez daquele vestido rosa aí, que todo mundo sabe que essa foto aqui é famosa, que foi numa festa aí careca, ele falou pra mim, não vai com a peruca, ele falou, vai careca que você tá linda. Então assim, ele sempre falava pra mim, é uma fase e vai passar. Ele falou, daqui a um ano você vai ter cabelo e tá tudo bem, entendeu? Não te amo pelo seu cabelo nem pelo seu peito, então... ele foi super parceiro, assim, foi demais. E na verdade eu acho que o que é legal, gente, poxa, se o meu marido não reconhece, vai lá e fala que isso é importante pra você. Porque assim, a Deb está dando um exemplo de reconhecimento que é lindo, né? Só que às vezes não é todo homem que tem esse tipo de iniciativa. Às vezes ele até pensa, mas fica tão travado de, meu Deus, o que eu vou falar? Sim, porque qualquer coisa pode chatear, que ele acaba não falando. Então vai lá e fala que é importante pra você que ele fale. Né? Eu acho que isso é uma dica. A gente tem que aprender a falar, né? Tem que aprender a falar. E aí, às vezes, as pessoas perguntavam, mas você era feliz durante a químio? Gente, eu acho que, assim, teve muito perrengue, né? Mas eu fui muito feliz porque eu descobri, eu sempre falo isso, eu descobri um marido que eu não imaginava aqui no Roots. eu descobri um marido que eu não imaginava, entendeu? Então, assim, a gente sempre se deu muito bem e tal, a gente era parceiro, mas, pô, né, era um casal, bonita, cheio de silicone, toda sarada, não sei o quê. E eu fiquei, né, gente, me perdoem a palavra, mas eu fiquei cagada,
durante a químio. Ué. E aí eu falava, gente, como é que essa pessoa pode continuar comigo, entendeu? E é isso, é muito além da aparência, né? E a gente tem que aprender a se enxergar de uma outra forma. Então, durante a químio eu fui muito feliz por causa disso. Eu dei valor a outras coisas, eu redescobri minha família, eu descobri um marido que eu nem imaginava que eu tivesse, né? Então é isso, gente, virou uma sala de terapia. Então, vamos lá, gente, vamos pro foco. Eu sou a moça do foco. Foco. Então, bom, a gente quer contar uma coisa pra vocês, que a gente tá preparando cursos sobre felicidade e sobre autoconfiança. A gente vai voltar aqui no Periscope para falar mais sobre isso, né, para dar mais dicas. Só que quem tiver interesse nos cursos, né, que a gente está preparando, no coaching da felicidade, no coaching da autoconfiança, manda um e-mail. O e-mail vocês vão mandar, anota aí, em zoraviana@atitudeemocional.com. Então vocês vão mandar para esse e-mail. Alguém me ajuda escrevendo aí para todo mundo decorar. zoraviana@atitudeemocional.com. Primeiramente vai ser em São Paulo, que nós duas estamos aqui. Mas a gente vai abrir vagas por Skype. Isso, a gente vai abrir, funciona super bem online. Nos meus cursos geralmente o pessoal participa. Autoconceito, autoimagem, autopercepção, que é o mais difícil, e autoestima. Zora Viana, obrigada, amor. zoraviana@atitudeemocional.com. Nossa, exatamente. Então, olha que beleza, atitude emocional só com E na emenda. É isso aí, gente. Obrigada. Então, vocês mandem e-mail que vocês estão interessados nesse curso que a gente está preparando. Assim que tiver disponível já a inscrição para as primeiras turmas, vocês vão ficar sabendo. Que mais? Acho que é isso. E aí a gente já não mais perguntas. E agora a gente ela já ia deixar vocês sem perguntar, gente. Ela já queria encerrar. Na verdade, eu tô preocupada, porque tem uma pessoa aqui que tem que acordar às 4h30 da manhã. Que eu fiquei sabendo, né? Gente, não tenho disposição pra isso. Eu trabalho até meia-noite, mas acordar de madrugada não dá pra mim. Mandar no Insta, beleza, a gente vai colocar no Insta. Tá, a gente vai pôr no Insta. Agora, vamos abrir pra pergunta, então? Vamos. A gente vai escolher quantas? Vamos escolher... 2? Não. São 20:10. Vamos escolher 5. 5 perguntas a gente vai escolher. Vixe. Ditadura da felicidade, as pessoas estão passando por cima de tudo. Essa é boa, hein? Peraí, eu vou ligar o meu aqui porque eu não tô chegando nada, gente. As pessoas... Respondi essa que eu fico de olho nas próximas. Tá. Olha, eu até ia... Porque é tanta coisa pra falar, né, gente? Mas eu acho que, assim, as pessoas... O que eu vejo hoje, e assim, é no meu mundo de corrida, mundo de triatlon, que o Fábio tá dentro, né? As pessoas, elas estão confundindo muito felicidade com vaidade. Essa é a minha opinião. Verdade. Assim, tem gente que quer me matar quando eu falo isso, mas assim, as pessoas estão confundindo felicidade com vaidade. Então, assim, as pessoas querem ser famosas a qualquer custo, as pessoas querem... sei lá, querem ser os melhores amadores na corrida a qualquer custo, né? Então eu acho que, assim, os valores, eles são um pouco perdidos, entendeu? As pessoas, elas não cuidam, sei lá, elas não se preocupam com a saúde, elas não se preocupam com a família, elas não se preocupam com nada. Elas estão totalmente egoístas, achando que a vaidade é a felicidade, né? E na verdade é um vazio, né, gente? Assim, isso pra mim é um vazio. Eu já passei por isso. Eu sempre falo isso, que antes de eu ter o câncer, eu acho que eu tinha uma vida bem vazia em relação a essa parte, muito fútil, sabe? Tipo, eu tenho uma barriga trincada, não sei o quê. E a gente vê que, cara, isso não é felicidade, porque isso tudo vai acabar um dia e vai ficar o quê? Entendeu? Então, eu acho que sim, essa ditadura da felicidade, ela na verdade ela tá virando uma ditadura da vaidade, entendeu? As pessoas estão confundindo muito a vaidade com a felicidade, assim, a necessidade de ser admirado, sabe? Sabe, reconhecido. Bem narcísico, né? Uma coisa narcisa mesmo. Exatamente. Olha, as perguntas que eu consegui anotar. Eu vou falar sobre uma que eu vi, como descobrir os talentos, né? Vai olhando ali, ver se você vai anotar mais. Tá. Como descobrir os talentos. Gente,
Primeiro vamos lá, né? Talento é uma coisa que está muito aperfeiçoada. Então, se você aperfeiçoou e virou talento, você já vai saber que é um talento seu. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo então acho que como descobrir o seu talento, na verdade, isso você já vai saber. Então, vamos voltar um pouquinho, que é como descobrir quais são os seus pontos fortes. Eu acho que foi isso que você... Eu não consegui ver o nome da pessoa, quis perguntar, que a gente acaba confundindo com talento. Existem algumas coisas... Talento é aquela capacidade que nós temos, habilidade, que já está tão bem desenvolvida que naturalmente as pessoas percebem. Competência é uma habilidade bem treinada, né? Então, assim, é outra coisa. Característica é jeito de ser. Então, assim, eu tenho um jeito de ser, eu sou um pouquinho mandona. Então, isso é um jeito de ser, é uma característica minha. Se eu transformar o mandona em habilidade, em competência, por exemplo, delegar. Daí eu transformo ser mandona em delegar. Para virar talento, você estimular as pessoas a fazerem o que você precisa fazer em prol de um bem maior, percebem? Então, existem 3 níveis aí de desenvolvimento e a melhor forma de você descobrir isso é autoconhecimento. Então, Zora, mas como que eu treino autoconhecimento? É você perceber, por exemplo, quando você está conversando com um grupo de pessoas no trabalho, qual que é a sua maior habilidade? É falar, é escutar, é conciliar? Quando você está com o seu chefe, qual é a sua maior habilidade? Pegar o que ele tem e executar, ou colocá-lo para pensar no que ele está te propondo? Na sua atividade específica, qual que é a sua maior habilidade? Então, organizar bem as tarefas, planejar. Tem uma coisa que eu gosto muito de usar com os meus clientes, que é pedir cartas para as pessoas que eles amam. Então, assim, pede para as pessoas que vocês amam descreverem vocês, só que mandar para um terceiro. E aí esse terceiro compartilha com você. Por quê? Quando a pessoa manda direto para você, ela já dá uma filtrada. Então é uma estratégia boa para vocês usarem para descobrir os talentos de vocês, se não for fazer o exercício de você mesmo se perceber, tá bom? Acho que é isso. Então, teve uma pergunta que foi bem recorrente, que era como você lidar com a sua autoconfiança no trabalho, num ambiente onde as pessoas querem te derrubar. Muita gente perguntou isso. Sim. Gente, o mundo tá cheio de pessoas que querem o mal da gente, né? Assim como tá cheio de gente que quer o bem da gente. Então, eu acho que a primeira forma para lidar com quem quer derrubar a gente é não valorizar essa pessoa. E isso é uma coisa que a gente acaba valorizando demais, porque a gente fica, mas ele tá... Eu acho que o maior desafio da gente é perceber quem é que pode me ajudar no trabalho, por exemplo. Eu acho que foi no trabalho. Foi, a maioria. Então, quem que pode me ajudar no trabalho, me fortalecer no trabalho? Cola nessas pessoas. E começa a observar quais são as características das pessoas que querem derrubar vocês. Então, aquela pessoa, por que ela quer te derrubar? Alguma coisa você provoca nela. Que é igual a inveja, né? A pessoa sente inveja porque você também provoca alguma coisa nela que faz ela querer aquilo. Então, o desafio seu é perceber o que você faz que incomoda tanto o outro para ele querer te derrubar, para você perceber, será que eu tô errada? Porque às vezes a gente provoca desnecessariamente. Então, assim, poxa, se o seu sucesso incomoda um terceiro, pra que você fica falando do seu sucesso pra ele? Não fala, para de falar. Então, Zora, mas eu vou me privar? E meu marketing pessoal? Vai fazer seu marketing pessoal com as pessoas que se importam com você. Porque são essas pessoas que vão te promover ou que vão te valorizar, e não as pessoas que não gostam. Então, acho que é uma dica interessante aí pra vocês refletirem. Né? Teve uma outra pergunta que foi também bem recorrente. Essa aí também, viu? Mas teve essa uma. Aí tem que ser outro periscope. Esse tem que ser um periscope só de procrastinação. E eu posso ser, inclusive, a cobaia de todos os exemplos, viu, gente? Teve bastante gente pedindo pra falar sobre o perdão e sobre os benefícios do perdão. Eu acho que também mereceria um periscope só sobre perdão. Mas assim, eu vou falar pra vocês o que eu aprendi. Eu aprendi muita coisa na época que eu tive o câncer, né? E assim, o meu oncologista, ele falou uma coisa pra mim que foi o seguinte, quando eu tive meu diagnóstico. Vai procurar os bodes da sua vida
e as pessoas a quem você tem que perdoar. E todos os livros que eu li, que falam da parte emocional, das doenças e tal, eles falam que o câncer ele é gerado por mágoas, né? Por você não falar as coisas, não botar pra fora. E eu não vou contar tudo, né, gente? Senão vocês não vão nem comprar meu livro, né? Só começa a falar tudo. Mas assim, eu tive um problema muito sério com meu pai, de relacionamento, assim. E quando ele no dia que ele morreu, a gente teve uma briga muito séria, né? E eu que tava com ele quando ele morreu, a gente teve a briga e a gente não fez as pazes, né? E aí eu passei anos da minha vida pensando, gente, como é que eu vou fazer? Eu tinha uma mágoa grande dele e eu não tinha mais como conversar, entendeu? Então às vezes eu ficava falando, olhando pro céu, né? Tipo, vai, psicografa aqui pra eu poder falar com você. E aí eu entendi, e minha mãe é muito boa nisso, que ela é uma pessoa de muita fé, eu entendi que o perdão ele tem que estar dentro da gente. A gente não precisa ligar para uma pessoa e falar, viu? Sabe aquilo que você fez comigo? Eu te perdoo. Não. Você precisa ter aquilo dentro de você. Então assim, eu demorei anos para perdoar meu pai. Foi um trabalho assim seríssimo de terapia, né? Mas assim, o dia que eu senti que eu perdoei, eu senti que as coisas, algumas coisas que eram atravancadas na minha vida em relação a isso, elas simplesmente fluíram, entendeu? Então assim, eu acho que não tem uma receita de bolo pra você perdoar. Mas eu acho que tem um exercíciozinho que a minha terapeuta me ensinou, que ela falava pra mim o seguinte: quando você quer perdoar alguém, você fecha o olho, aí você respira várias vezes, né, pra você entrar naquele estado mais meditativo, e você imagina aquela pessoa dentro de um balão. E aí você começa a imaginar esse balão, você segurando o balão, você soltando o balão e deixando o balão ir, e aí você começa a ver ele bem assim no infinito, sabe? E você faz esse exercício todo dia e repetidamente, porque é assim que você vai conseguir também perdoar, além de você talvez ter que fazer uma terapia para poder descobrir o porquê de você ter toda essa mágoa e tal. Agora, se tem uma coisa que eu posso falar, gente, de cadeira, é assim, não guardem nada pra vocês. É assim, eu sempre falo pras horas que eu tenho esse problema ainda um pouco, né, de guardar as coisas, mas eu procuro, eu sofro e tal. Esses dias vocês até viram no Snap que eu tava sofrendo com um negócio que eu queria falar. Mas assim, a gente tem que falar, porque se você não falar, você acaba ficando doente por causa disso, entendeu? É uma coisa muito ruim. Então assim, eu tô adorando agora falar, eu falo tudo, agora eu falo tudo, eu não tô nem aí. Até pro tchau, eu falo tudo, tô nem aí. Então é isso, gente. Bom, acho que é isso, né, gente? Já são quase 10 horas, a gente precisa encerrar. Foi muito legal estar aqui. Não, a última pergunta, que é a quinta, que também foi super, que elas pediram pra falar mais sobre o coaching. Assim, eu acho que talvez... Acho que o coaching. O coaching, o quê? O curso ou o coaching? Então, o coaching, o curso que vocês querem saber, ou o coaching mesmo? Gente, a gente não encerrou ainda, aguenta. Zóia tem escola, é o foco, gente. Quem me conhece sabe. Zóia é muito estratégica, gente. Coach, profissão, curso normal. Tá, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos falar do coaching curso e do coaching normal eu falo no Periscope só meu, pra gente não tomar o tempo da Debs, tá? Eu tô preocupada com o horário dela pra acordar amanhã. Eu vou dormir até as 8. Se amanhã eu não aparecer com a falta no elevador, vocês já sabem, não acordei. Então assim, o curso, a gente vai fazer um curso bem aprofundado. É uma coisa bem especial, então vai ser uma sequência mesmo de encontros, vai ser uma coisa super personalizada, um grupo pequeno, porque a gente não quer trabalhar com grupos enormes, então a gente vai trabalhar com um grupo pequeno, não definimos ainda cravado a quantidade de pessoas, mas vai ser pequeno, pra gente ter mais tempo para trabalhar com vocês, né? Então a Debs e eu vamos conduzir, a não ser que aconteça algo super grave, que uma não possa comparecer, mas a ideia somos nós duas participarmos. Vai ser em São Paulo. É um curso para melhorar a vida. É um curso para melhorar a vida. Adorei essa definição. Quem tá de fora, eu vi que alguém falou assim, nossa, online é vida, sou de Tocantins. E aí eu adorei isso porque funciona super online. A gente não, como será uma sequência de sessões, a gente infelizmente não dá pra ir até as cidades fazer por enquanto, né?
Mas a gente tá programando uma surpresa aí pra quem é de fora, mas a gente nem vai contar porque não tem nada definido, e quando não tem nada definido não pode contar. Isso é uma regra que vale pra vocês levarem pra vida, viu? Só pode compartilhar quando tá certo. Ah, Belém, amo Belém, já morei aí. Nossa, mas você já morou aqui? Em 10 estados brasileiros, minha amiga. Sou praticamente metade do país já visitei. Então, gente, é o seguinte, nós estamos preparando algo especial. Manda e-mail pra gente. O que eu posso contar? Não sei o que mais. Serão sessões. Vão ser sessões, a gente vai começar. A gente pode falar muito, né? Porque senão perde a graça, mas assim, vão ter dinâmicas para vocês poderem reconhecer, tipo, descobrir o seu propósito de vida, descobrir onde você tá mais ou menos feliz, o que você pode fazer para melhorar essa área da sua vida. Terão exercícios. Ah, gente, vai ser muito legal, sério. O dia que a gente tava montando, eu até quase chorei. Porque foi bom, né? Foi muito bom. É muito bom a gente fazer isso pelas pessoas, de verdade. E aí a gente espera que vocês participem. Vai ser aqui na Barra Funda. Livrinho da gratidão. Ai, que delícia. Vai ser aqui na Barra Funda presencial e o online, gente, pra qualquer lugar do mundo, tá? Então acho que é isso, né? Pra falar. A gente vai fazer mais vezes pra contar cada vez mais. Eu amei fazer Periscope, juro. Viu? Viciou, né? Mas eu não posso fazer sozinha, só com a Zona. Vai matar. Bom, gente, é isso. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Então se inscrevam para saber mais informações do curso, né? Procrastinação, eu vi que muita gente pediu. Vou me comprometer aqui junto com a Debs da gente fazer um só sobre isso, porque eu vi a quantidade de gente que pediu e ó, isso é uma coisa para resolver na vida é procrastinação, né, Debs? Eu sou a prova, hein, gente? Olha que a Zora tá passando vários exercícios e eu tô uma boa aluna. Então a gente vai fazer não vou marcar data ainda que a gente não combinou, mas assim que a gente combinar, fiquem ligadas lá no nosso Instagram e no Snap, que a gente fala, né? Então é isso. Gente, muito obrigada. Olha, juro, adorei. A gente não consegue ver a carinha de vocês, mas parece que sente toda a energia, assim. É muito legal, viu? De coraçãozinho. Ai, eu amei, vida, gente. Né? Amei muito. Obrigada, viu? Esse Periscope vai pro meu livrinho da gratidão hoje também. Ai, que delícia. Muito obrigada. Avisem pras amigas assistirem, pros amigos assistirem. Vai ficar o replay 24 horas aqui. E depois a gente vai subir pro YouTube e a gente avisa lá no Insta também, tá bom? Um beijão, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau. Tchau.